E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês todas as atualizações e as novidades do Campeonato Norte-Americano de Xadrez. E sim, o Hans Niemann, pela primeira vez, quebra o voto de silêncio e dá uma entrevista completa para os repórteres do St. Louis. O Hans, nessa entrevista, ele comentou sobre a derrota na rodada número 4 contra o Fabiano Caruana. Contou também algumas histórias bem humoradas da nova rotina dele depois desses escândalos e analisou a partida completa da quinta rodada que ele jogou contra o super grande mestre Lenier Domingues. Agora, Rafael Belguri, traduz isso aí e joga no ar. Então, vamos ver aqui a resposta do Hans sobre a derrota contra o Caruana e tá no ar. How do you get yourself back on track after a difficult loss like yesterday's loss? Well, I think Fabiano played very well, so I was nothing to be too ashamed of. And of course, it's a very long event, and you know, it's a 13-game marathon. Okay, one loss against Fabiano is not like the worst thing in the world. Again, you know, when there's chess to play, and also the fact that there's a rest day now was giving me some relief. You know, it's like you're crawling desperately towards the rest day. But no, he played incredibly well, despite the fact that he gave me some chances. I was very, very impressed. Então, pessoal, como vocês viram aí, o Hans Niemann se comprometeu com nada, foi extremamente político, falou, não tem problema nenhum perder para um jogador do gabarito do Caruana. Agora, a entrevista seguiu e logo em seguida descobrimos um lado um pouco mais bem-humorado do Hans Niemann, não aquele bad boy, mas um jogador que conta com certo humor a nova rotina dele depois dessa fama, por conta dos escândalos. O Hans falou e explicou as dificuldades dele de pedir o iFood. Olha o que ele disse. Let's just say that you know, I was making an order, and they knew my order, and the guy said to me, you know, this order speaks for itself. So I'm not really enjoying the fact that I cannot make a takeout order in privacy. But it's you know, there are worse things to have to deal with on a daily basis, but again, I'm here to play chess and enjoy the great cuisine of the Central West End. Então tá lá a clássica frase do Hans. O xadrez fala por si só, sendo parafraseada por aí. Agora, eu vou trazer para vocês aqui a partida que o Hans Niemann jogou na quinta rodada contra o Lenier Domingues. E sim, foi uma partida quente que tivemos lances impressionantes, como vocês vão ver. Eu aviso, hein? Te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos à luta, que é o que o xadrez sempre será agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas está Lenier Domingues contra o terrível Hans Niemann, e o mundo está de olho nele. O Lenier começa a partida com equatrino favorito de Bob Fish. Olha lá, o Hans Niemann vai jogar aqui a berlinesa. Isso aqui é uma rocha de tão sólido. E nesse momento, roque foi jogado aqui pelo Lenier, cavalo por E4, tudo teórico. Rompe no centro com D4 e nesse momento, cavalo D6. E sim, o Hans Niemann provoca aqui o Lenier a entrar em uma linha super popular de empate, que acontece muito no nível alto, entre Nakamura, Wesley So, tá super popular isso, que é tomar esse peão de E5. Agora, o Lenier não tomou, jogou bispo por C6. Vocês podem estar gritando, Rafael, me mostra que linha é essa de empate tomando aqui. Tu não perde uma peça inteira, seu capivara. Não, isso aqui é tudo teórico, porque aqui tu joga A4. E olha lá, o cavalo não tem casas de fuga. E tem essa linha super conhecida aqui que troca os cavalos, joga D6 e repete, olha lá. Tem um perpetinho por aqui. Então os jogadores, o Nakamura, o Wesley So e muitos jogadores da Elite empatam dessa forma. Tem muito empate nessa variante. Mas o Lenier não entrou nisso, ele tomou em C6, o que deixa claríssimo que o Lenier Domingues vai pra cima do Hans Niemann para arrebatar o ponto inteiro. Será possível? Bom, a partida seguiu com a retomada desse bispeto, veio agora essa tomada em E5, depois de cavalo F5, trocam as damas e vão jogar essa posiçãozinha de final aqui, ó. O Lenier jogou H3, que é uma ideia típica, preparando o G4 nos próximos lances. Bispo em D7 e torre D1, já botando o Hans nessa cravadinha. E aqui o Hans Niemann vai finalizando o desenvolvimento das peças menores. Mas tem um problema aqui, que é o fato de não conseguir conectar as torres, né? O rei tá ali, meio que atravessado no meio do caminho. Nesse momento foi jogado então cavalo C3, bota o cavalo em jogo, rei E8, descravando o bispeto de D7 e G4 foi jogado, o plano típico. Agora, depois de cavalo H4, eles trocaram tudo, rei G2 melhorando o rei,
e H5, o Hans Niemann coloca em prática essa ideia, que traz aqui o plano de botar em jogo essa torre de H8, tentando abrir a coluna H. Nesse momento foi jogado então F3, mantém tudo controladinho, e agora HG4, HG4, a coluna H já tá aberta, então o Hans conseguiu um pouco do plano dele, só que aqui ele vai com outra ideia agora de quebrar esse centro de peões das brancas. O Lenier vai lutar contra isso, ele passou o bispo para F4, finalizando também o desenvolvimento das peças menores, com o tema que se tomar aqui, tá perdendo o peão de G7 ou o peão de C7, então o Hans, pum, jogou F5, e agora traz outra ideia de quebrar um pouquinho mais esse parzinho de peões aqui no flanco do rei, e o Lenier não deixou. Ele jogou G5, mantendo tudo trancado, inclusive esse bispeto aqui, que vai ser um dos temas dessa partida, vai entrar aqui logo logo em uma linha super, super impressionante, como vocês vão ver. Bom, o Hans, ele jogou torre H5, olha lá, ameaçou ganhar esse peão, e aqui o Lenier faz um lance inacreditável. Ele joga cavalo E2 nessa posição, a única forma de defender o peão de G5. O Hans Niemann jogou aqui rei E7, e você deve estar aos gritos. Rafael, como assim, meu guri? Como defender? Por que que o Hans Niemann não tomou em G5? Se tomasse em G5, perdia uma qualidade aqui, ó. Leva cavalo G3. Por isso que o Lenier jogou cavalo E2, é super fino. Olha lá, a torre tá ameaçada. Se tu tirar a torre, tu perde o bispo. E se tu tomar em F4, tu perde a torre. E as brancas ficam melhores aqui nesse final. Observem o refinamento dos jogadores. Então, cavalo E2 foi jogado. O Hans sentiu más vibrações aqui em tomar esse peão de G5 e mandou o rei para E7. Seguiu a partida agora com torre H1. E outro problema grave vai surgir nessa posição aqui pro Hans, que é o seguinte. O Lenier vai preparar uma dobradinha aqui. E o bispo de H4 segue trancado. Drama completo. Bom, o Hans Niemann percebeu o tema. Então ele começa a defender a torre aqui em H5. Torre H3 e nessa posição o Hans Niemann aqui tem um e apenas um lance que salva ele nessa posição. Porque tá chegando a ideia de torre H1, tá chegando o cavalo G3, pode vir bispo G3 também, e tu tá todo cravado aqui na coluna. O Hans Niemann, nesse momento, joga um lance aqui extremamente complicado, dificílimo. O Hans Niemann aqui faz bispo por G5, sacrificando a qualidade, o único lance que ele tinha nessa posição. Sim, ele sustentou depois essas análises na entrevista ali do St. Louis, né? Mas é realmente uma linha impressionante. Se ele realmente viu isso aqui, cuidado, hein? O homem vem descontrolado. O problema aqui é que tu vai cair naquelas variantes de cavalo G3, porque toma, retoma. E sim, o Lenier nessa posição tem dois lances que deixam ele melhor, que deixam ele com vantagem de qualidade, tá? Não quer dizer que tá melhor. Os computadores defendem aqui essa variante como única que mantém o equilíbrio, que é cavalo G3, e é o mesmo tema que a gente viu antes, né? Se tirar a torre, eu tomo o bispo, e se tirar o bispo, eu tomo a torre. Só que aqui o Lenier joga outra linha que vai para a mesma ideia. Ganho da qualidade, ele joga torre H1, que é um lance super fino também das brancas. A ideia é, se tu trocar aqui em H1, tu perde o bispeto, e eu fico uma peça a mais, porque depois eu vou retomar essa torre, e o Hans Niemann aqui é obrigado a sacrificar a qualidade. Ele toma em F4, agora, torre por H5 e bispo por E5, e nessa posição, os computadores dizem que as pretas, mesmo com qualidade a menos, estão numa posição de equilíbrio aqui, porque as pretas conseguem uma fortaleza. Será que o Hans Niemann vai acertar esses lances? Prepara o teu coração. Olha lá, o Hans tá ameaçando o peãozinho de B2, o Lenier defendeu com B3, é um final extremamente complicado. Foi jogado então C5, ganhando um pouco mais de contato aqui, controlando os saltos do cavalo ainda mais, C4, e agora o lance A5, o Hans Niemann vai ter a ideia de jogar o A4 e tentar simplificar agora o número de peões. Seguiu então, rei F2, trazendo o rei pro centro, A4, rei E3 manda o rei pra cima, toma, retoma, e nesse momento, rei F6, o Hans Niemann tá jogando aqui os finos, tá? Jogando essa posição sólida, ele pode em algum momento passar o peão também, e muito cuidado, hein? Se as pretas criarem um peão passado, tu pode até se complicar aqui nesse final. Foi jogado F4 aqui pelo Lenier tocando o bispeto, bispo em D6, o bispo fica completamente sem espaço, cavalo em C3 manda o cavalo de jogo, de olho nessa casa de D5, e aqui o Hans Niemann joga bispo em C6, controla um pouco mais aqui, e agora torre H8, que dá muito medo aqui pras pretas, né? Porque agora o Lenier se infiltrou na posição das pretas. Mas observem que os bispos seguram a base da cadeia de peões, o rei segura o peãozinho de G7, e não é claro como que tu ganha algum peão aqui das pretas, né? Uma posição muito difícil. Seguiu a partida agora com o lance B6, o Hans
deixa mais sólida ainda a posição dele, e nessa posição o inacreditável aconteceu. O Lenier, ele não tentou aqui, ele jogou, olha lá, torre G8, rei F7, e aqui repetiram a posição, inacreditável, foi um balde de água fria. Eu tava vendo essa partida ao vivo, e eu pensei, o Lenier vai tentar alguma coisa aqui. Ele repetiu e não forçou, porque os dois jogadores viram que era arriscado aqui nesse momento. Agora, vocês podem estar aos gritos, Rafael, como assim? Por que arriscado? E aqui vem a explicação de tudo isso. Eles jogaram o fino, o Lenier realmente não deveria tentar forçar muito, porque ele pode até se complicar nesse final. Olha que inacreditável. É uma linha extremamente profunda a que o Hans entrou, tá? A ideia toda é que se, por exemplo, numa posição dessa, ao invés de jogar torre H8 e rei F6 para repetição, se tu jogasse aqui torre C8, o que aconteceria? Fica de olho. O Hans, ele tem a ideia de G5 aqui, que é uma verdadeira bomba aqui no tabuleiro, tá? Onde, se as brancas não tiverem cuidado, podem até ficar perdidas aqui. Inacreditável. Bom, a ideia é que os finos aqui são tomar em G5, só que agora o peão de F fica passado. Olha que drama. Tu leva F4, rei F2, bispo em E5, tentando descoordenar o cavalo, e depois de cavalo D5 eu posso trocar aqui o bispo, que é realmente uma linha complexa, e nessa posição jogar rei G6. E agora as brancas são forçadas a empatarem isso aqui por repetição, tá? Porque se cair esse peão, tu pode ficar completamente perdido aqui de brancas. Porque eu posso vir, tentar pegar esse peão, depois tentar pegar aqui o peãozinho de B3 também, e é complicadíssimo de defender, porque a posição das pretas é muito sólida. Tu bota esse bispo em D6, todos os peões estão em casas pretas, vai tudo por água abaixo. Agora, as brancas terão que forçar esse empate aqui, ó. Tem que forçar isso daqui, atacando. Porque aqui, outro cuidado, o Hans ele não pode jogar muito bem rei F5, tá? Porque o peão começa a disparar e aí problema para as pretas. Então aqui tem que jogar rei F7 e depois de torre C8, eu tenho que voltar aqui e repete de novo. Então, realmente, muito refinado e complexo esse final, que o Lenier percebeu o drama que poderia virar e falou, não quero isso na minha vida, e empatou a partida. Que loucura! E tá no ar a precisão da... Olha lá, os dois jogadores tiveram essa pressão impressionante. 96.4 pro Lenier Domingues contra 96.8 do Hans Niemann. Observem que tá marcando um lance brilhante pro Hans, que foi aquela variante inacreditável, onde ele sacrifica uma qualidade para entrar em um final de fortaleza, que ele arrebata o draw. A felicidade do Guiri nesse momento é infinita. O único que ficou feliz com esse empate, com certeza, foi o Guirizinho. E o Chess Results do Campeonato Norte-Americano ainda não foi atualizado, tá? Mas com esse empate, é muito possível que o Hans continue ali pela 7ª ou 6ª colocação do torneio, e seguimos de olho nesse espetáculo e em tudo que tá acontecendo por lá. Se tu gostou dessa análise, tá gostando desse conteúdo, não esquece do likezão aí embaixo e até os próximos vídeos!